Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Sri Prabhupada Ki. Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Então, quando a gente está pronunciando alguma coisa, aquilo que se manifesta como palavras, devemos verificar a origem dessas palavras. Então, você tem que entender que vários mestres espirituais, várias pessoas, né, que são enviadas por Deus a esse mundo, estão instruindo de uma forma perfeita a humanidade. E você deve usar as suas palavras de acordo, né, ou em consignação com as palavras desses seres que vêm ao mundo amando de Deus para nos beneficiar com essa cultura, com esse conhecimento que vai permitir ao aspirante a uma vida maior, ou a um discípulo, ou até mesmo a um curioso, a receber essa informação vantajosa para o progresso dentro desse mundo material. De modo que podemos falar que as palavras não são, nem sempre são da boca que a está falando, mas quando falamos sob o influxo do conhecimento de um mestre, é como se o mestre estivesse se manifestando nesse exato momento através de nossas palavras. Nesse sentido, a palavra adquire, né, um tom, uma forma transcendental. É dessa forma que muitos seres avançados são contactados por outras pessoas através do som, do verbo, né? Assim como é dito na Bíblia que tudo foi criado através do verbo, né? Do logos, do verbo. Assim também, sempre que você pronuncia palavras, você está invocando uma manifestação criativa na sua vida. E essas palavras, se estiverem harmonizadas com o que os mestres falaram, ou com o que a Suprema Personalidade de Deus falou, então você vai criar uma frequência positiva, criativa, evolutiva, que vão dar ao ouvinte esse caráter associativo, onde ele vai realmente se associar com o mestre, de modo que devemos ser agentes, né, espirituais dos mestres, dos seres que estão vindo a esse mundo e passando a mensagem de Deus. Quando, por exemplo, falamos o Bhagavad Gita, né, que é o conhecimento falado pelo próprio Deus, pelo Senhor Krishna, estamos manifestando verbalmente a Krishna. E quem ouve uma pessoa que está em serviço devocional, engajado na missão de Krishna,
automaticamente Krishna dentro do coração se faz presente no verbo ou no som que entra no ouvido da pessoa que realmente está nessa postura submissa para ouvir a palavra divina. Todos nós devemos estudar o Bhagavad Gita ou assimilar o seu conhecimento, de preferência realizá-lo e colocá-lo em serviço a Deus nesse mundo como a obra mais digna do Espírito para iluminar os seres que se encontram em escuridão ou que estão sofrendo por causa dessa energia ilusória, né, da falsa identificação com esse corpo material, que cria assim inúmeros problemas e deixa o mundo em si, coletivamente falando, né, mundialmente, num estado caótico, exatamente porque poucas pessoas estão verbalizando esse conhecimento espiritual a nível de uma realização pessoal. Porque muitas vezes, se simplesmente falamos o conhecimento apenas a nível teórico, não colocamos a energia da transformação que é solicitada quando uma pessoa realizada fala. Então vamos nos tornar discípulos ou mestres da palavra de Deus, nesse sentido, como um aplicativo do serviço devocional. É dessa forma que Krishna vai se manifestar nesse mundo pela boca de seus devotos ou dos seres que o aceitaram como Deus, a suprema personalidade divina, e de alguma maneira tentam passar esse conhecimento ou essa representatividade superior nesse planeta onde as pessoas simplesmente estão identificadas com a matéria e esquecidas desse amor divino em seus corações. Então, sem o poder de Deus em seu coração, no momento em que você está conectado com Ele, né? Sem esse poder você não pode fazer nada, porque Krishna explica no Bhagavad Gita que as coisas desse mundo material estão sendo feitas pelos modos da natureza, né? A partir do momento que você se rende a Krishna e faz a obra dele nesse sentido de interno, de estar totalmente conectado com Krishna, então Krishna é que está agindo através do seu devoto além dos modos da natureza material. Eu quero dizer com isso que se uma alma está sob a ilusão, sob o comando da ilusão, ele é representado por essa energia e passa a agir conforme os ditames dessa ilusão. E se ele está rendido a Krishna, é Krishna quem age na vida desse ser. De modo que somos sempre submissos, somos sempre dependentes ou da energia que cria a ilusão, ou da energia divina, da potência do Senhor que habita em nosso coração. Por isso, quando você está rendido a Krishna, realmente tudo o que você fala, o que você faz, o que você sente, o que você pensa, está sendo emanado em concordância com essa conexão com Krishna dentro do seu coração. Caso contrário, se você está unido à energia da ilusão, então tudo que você fizer, pensar, sentir,
Falar vai estar na natureza de Maya, na natureza temporária, aparente, enganosa desse mundo. Então, todo mundo deseja, de alguma forma, mesmo inconsciente, entrar nesse caminho espiritual. Deseja entrar. E para isso temos que aceitar as palavras de auxílio que vêm desses seres superiores, desses mestres, e temos que obedecê-las. Krishna, no capítulo 4 do Bhagavad Gita, fala que devemos nos aproximar desses seres que estão mais avançados, desses mestres, e prestar serviço devocional a eles, nos submeter, né? Fazer perguntas inteligentes que estão de acordo com a necessidade do nosso coração. Isso significa que devemos obedecer às diretrizes espirituais trazidas por esses seres, se realmente quisermos entrar no caminho do espírito, nesse caminho consciente, né, pleno de conhecimento, que nos conduz à realidade que estamos buscando aqui na matéria, enquanto identificados erroneamente com essa matéria, com essa carne que se chama o corpo material. De modo que não basta dizer simplesmente que as palavras dos mestres são assim verdadeiras e belas, assim, tipo uma apreciação. Você tem que obedecer à natureza dessas palavras e seguir a sua vida conforme o que elas pregam, né? Esse é o caminho da retidão pela experiência desses seres superiores. Então, simplesmente, se você acha muito bonito o conhecimento espiritual, o Bhagavad Gita, assim, isso não vai adiantar nada. A pessoa que deseja obter o êxito em sua vida, em concordância com as palavras do Bhagavad Gita, que representam diretamente Krishna, a suprema personalidade de Deus, necessita fazer exatamente o que lhe é ensinado. Isso significa ser um discípulo, ser exato, né? Ou fazer exatamente o que propõe o Bhagavad Gita para quem está realmente tentando entender a realidade da existência espiritual. Então, esse conhecimento de Deus é o pão que alimenta a alma, é o pão que todos nós precisamos. Não só assim ficar se alimentando materialmente ou se alimentando emocionalmente, intelectualmente, mas nós temos que alimentar a alma, alimentar aquilo que somos. E também não devemos dizer que o alimento assim, simplesmente, né, e dizer que esse alimento é bom. Isso aí não vai satisfazer uma pessoa que é faminta pela vida espiritual. Você precisa estender a mão, pegar esse alimento e comer. Se uma pessoa estuda o Bhagavad Gita e, como eu disse assim, acha que é bonito, que é belo esse conhecimento, mas, né, não segue os ensinos, ou se ele come esse alimento, ou diz que esse alimento espiritual é bom, mas não estende a mão para comer esse
dito alimento espiritual, então você simplesmente está adotando algo teórico e perdendo a simplicidade de viver conforme o ensinamento de Krishna. Então, da mesma forma, não basta ouvir as palavras do Mestre, né, as palavras de Krishna, as palavras das almas avançadas. Nós precisamos fazer o que está sendo dito por eles, atento assim à menor palavra, ao menor sinal, porque se alguma indicação não for seguida, ou se uma palavra for desprezada, elas ficarão perdidas para sempre, porque a vida espiritual é uma ciência, né? Não é apenas uma questão de uma religião ou uma filosofia, falando assim em termos metafísicos, mas é uma ciência, porque quando uma pessoa avança e se realiza na vida espiritual, ela consegue manifestar ou expressar verbalmente a metodologia na qual várias pessoas também seguindo essa metodologia possam se tornar seres realizados. Imagine, então, o próprio Deus nos deu essa metodologia no Bhagavad Gita, onde ele pede que nós nos rendamos a ele e pratiquemos o serviço devocional. Da mesma forma, quando Krishna veio, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele nos deu essa metodologia de cantar o santo nome de Deus. Esse Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Sim, Deus, o próprio Deus veio como um devoto de Deus, né? Chaitanya Mahaprabhu é Krishna fazendo um papel de um devoto perfeito de Deus para nos exemplificar através da sua realização prática aqui nesse planeta Terra, como a gente deve seguir o seu exemplo e seguir a metodologia do processo espiritual ensinado por ele, onde possamos despertar o nosso amor por Deus e nessa realização nos tornarmos assim verbos do coração para propagar ou expandir a sua missão nesse planeta. É dessa forma que vamos ajudar a todos os seres humanos, sem sombra de dúvida. Então, esses ensinamentos, eles só podem dar frutos se nós os vivermos, porque você tem que cultivar a planta do conhecimento em seu coração, obtendo esse conhecimento de uma forma sutil e expressando na manifestação mais grosseira aqui desse mundo material. Assim como você rega uma planta todos os dias e essa plantinha vai crescendo e vai dando frutos, assim também é o processo de avançar espiritualmente. Da mesma forma que você mantém o seu corpo material com o alimento diário de uma forma assim saudável, né? Porque alimentos, há alimentos e alimentos. Você pode se alimentar de coisas venenosas, de coisas negativas,
e tem o alimento bom, saudável, o alimento puro. Da mesma forma, a nível de conhecimento, também existem essas vertentes do conhecimento que nos degrada ou que nos distrai, e do conhecimento que nos faz evoluir. É dessa forma que temos que estar sempre optando por regar a nossa vida, tanto com os alimentos mais puros para o corpo físico, como também os sentimentos mais nobres e os pensamentos mais evoluídos. Esse conhecimento deve ser adquirido com base na autoridade de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. De modo que, se você estuda o Bhagavad Gita e você fala para as outras pessoas o que Krishna disse no Bhagavad Gita, não assim a nível teórico somente, mas através da sua realização ou da sua obra verdadeira nesse mundo, então você vai se iluminando cada vez mais, e a sua árvore vai crescendo, e você vai dar cada vez mais frutos. Esses frutos vão ficar muito doces, e as pessoas vão se alimentar deles quando entrarem em contato com as suas palavras. Entende? Porque os frutos podem estar verdes, e a partir do momento que você tem realização de Krishna, realização de Deus, esse é o doce, né? É a raça, é o doce, é o sabor que você vai emprestar às suas palavras na hora que você falar. Então esses frutos vão se tornar doce, porque há pessoas que podem estar falando coisas espirituais a nível teórico, e esses frutos, eles existem, mas eles são verdes, e quem comer desses frutos não vai sentir o verdadeiro sabor, que é a energia colocada nas palavras por aqueles que já são realizados em Krishna. A ideia é que devemos nos tornar devotos de Krishna, praticar o serviço devocional com muito amor e devoção, e a partir daí você se torna um canal que manifesta o mesmo verbo que os mestres estão falando, que Krishna está falando. Dessa maneira, a palavra, ela tem essa função criativa, moldadora do universo, né? Ou do nosso micro-universo. Tudo que falamos, seja de uma forma negativa, positiva, material ou espiritual, está trabalhando esse contexto da nossa existência. Essa é a importância da palavra, né? Do verbo. Quando Krishna, ele no início da criação, né, quando o Senhor Brahma manifesta através de sua boca os mantras, então todo o universo é manifestado. Assim. Na Bíblia também fala, né, que o verbo se fez carne, né, do verbo o mundo foi criado. Através, quando Krishna fala assim, e cria-se o mundo automaticamente é criado por essa potência do verbo, da fala de Vishnu, de Krishna. Da mesma forma, você, como uma parte integrante de Krishna, tem esse poder do verbo, e tudo que você fala, você manifesta na sua vida. Por isso Krishna fala, para que nós possamos falar como ele fala no Bhagavad Gita, no Bhagavatam, assim, falar sob a autoridade interna de um conhecimento superior realizado,
para que tudo que a gente fale se krishnaize, né? Ou tudo se torne divino na nossa vida. Todas as pessoas que entrarem em contato com o nosso mundo, pequeno mundo divino, vai ter automaticamente a influência dessa divindade. A gente não precisa simplesmente se tornar um intelectual da Escritura, mas a partir do momento que você realmente tem esse amor por Krishna, que você assume uma posição onde você se torna um servo eterno de Deus, automaticamente você se torna um salvador do mundo. Todas as pessoas que se aproximam de um devoto de Krishna, né, um devoto puro de Krishna, recebem essa bênção, essa misericórdia automaticamente. Porque uma alma que se move nesse mundo sob a tutela, sob a guarda de Krishna, ela existe com essa missão de iluminar as outras pessoas. Ela não tem nada mais a fazer nesse mundo do que obrar a favor da suprema personalidade de Deus, em sua fala, em seus atos, em seus pensamentos, em seus sentimentos. Essa é toda a mística, né, da palavra que vai tocar o coração das pessoas com as quais a gente entra em contato. A ideia é que possamos estudar cada vez mais intimamente as escrituras faladas sobre Krishna ou sobre Deus e as escrituras em que Krishna fala pessoalmente, e desse modo incorporar a divindade em nosso coração, para que Krishna pessoalmente fale por meio da nossa boca, dos nossos lábios, para que esse som se transcendentalize nas almas que estejam porventura ouvindo o que estamos falando. Esse é o sucesso da oratória nesse mundo material. Não devemos falar nada mais do que sobre Krishna, sobre Deus, porque é isso que falta no mundo. As pessoas já estão falando muita maledicência, muita fofoca, muito julgamento, muita crítica, e esqueceram do ponto principal. Esqueceram porque Krishna criou o poder de falar, o poder de verbalizar. Se você verbaliza as palavras de Krishna, essa função se torna perfeita. Tudo que está relacionado com Krishna, seja no pensamento, no sentimento, na fala ou na ação, se torna perfeito quando relacionado com o todo perfeito Krishna. Por isso Chaitanya Mahaprabhu está pedindo que todos nós, usando desse dom perfeito de falar, de verbalizar, cantemos o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quanto mais você usar a sua boca, a sua língua, para vibrar esse som, isso significa que você está se associando diretamente com a potência de Krishna e se tornando um devoto cada vez mais purificado e prontificado para se tornar um discípulo perfeito do Senhor nesse mundo material. É simples entender isso. Você não pode simplesmente ficar falando sobre Deus sem
a referência de Deus. Por isso é assim, urgente todo devoto estudar o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, assim, ter essa ciência do Espírito, não apenas essa coisa mística, metafísica, que Deus é transcendental, assim, não. Krishna, ele vem a esse mundo material, ele se manifesta, né? Executa passatempos, assim como ele executa lá no mundo espiritual para nos dar o exemplo. Ele vem e fala a ciência transcendental, que é o Bhagavad Gita, e nós só temos que aprender, né, essa sabedoria, e dentro dessa sabedoria devemos vivê-la, realizá-la. E realizar essa sabedoria que Krishna fala no serviço devocional significa se ocupar em serviço devocional amoroso a Deus. E através desse amor você passa a verbalizar esse conhecimento, essa sabedoria de uma forma realizada, porque você aceitou os pés de lótus, né, da Suprema Personalidade de Deus. Então você passa a ser um pregador de Krishna nesse mundo, de acordo com os seus talentos, as suas qualidades, a sua linguagem, o seu modo, a sua poesia, a sua capacidade de dizer as coisas que Krishna veio nos falar sem alterações, sem especulações mentais. Você prega a palavra de Deus sem querer algo em troca, sem desejar fama, honra, né, poder, dinheiro, assim, coisas que muitas pessoas estão fazendo aí. O devoto, ele é muito humilde e simplesmente ele fala de Deus porque a alma, né, o poder de fala, quando manifestado pela alma, é simplesmente amar o verbo de falar sobre Deus. Você simplesmente fala sobre Deus porque a alma sente muito prazer em descrever o Senhor ou as suas instruções. Esse prazer, né? Bem-aventurança de falar, de pregar em conexão com Krishna, significa falar sobre Krishna ou falar sobre o que Krishna falou. E a partir daí o mundo inteiro vai estar sendo beneficiado por essa simples atitude do verbo que você está manifestando em sua vida, no seu mundo. Não precisa se preocupar em querer transformar o mundo, porque esse mundo é uma ilusão. Mas se você está situado na realidade divina, se você entendeu Krishna como a pessoa suprema, se você está rendido aos pés de lótus de Deus, cantando o seu santo nome nessa Kali Yuga, nessa era da escuridão, e se você se tornou um centro de luz, então naturalmente quando você falar sobre Krishna, você vai estar emanando, criando um campo magnético, um campo de energia, de eletricidade, vamos dizer assim, no seu âmbito, né, de atuação, aqui, enquanto encarnado, que vai atrair naturalmente as pessoas que estão afins de se voltar para Deus. As pessoas que não querem saber de Krishna, você simplesmente respeita, porque como Krishna diz, né, ou Cristo diz, as pessoas estão cegas. Elas não podem ver a sua luz. Mas desde que você tenha olhos para ver, ou ouvidos para ouvir, quando você se associa com uma pessoa que está realizada em Krishna, naturalmente você passa a receber essa bênção, essa misericórdia, que está sendo emanada simplesmente porque tem que ser emanada, porque o Espírito, quando ele está em Krishna, ele fala de Krishna naturalmente, glorifica a Deus, ouve sobre Deus, lembra de Deus o tempo todo, assim.
Não é que ele tem que fazer algo, né? A alma não tem que obrigatoriamente fazer essa pregação de Krishna. Não. Quando a alma está em realização divina, ela simplesmente emana esse conhecimento que já está manifesto no Bhagavad Gita. Só que a potência com a qual esse conhecimento é falado, né, influencia na vida daquelas pessoas que estão assim, em torpor espiritual, que estão em escuridão. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque é Krishna que está agindo na vida de cada pessoa. A obra de transmutação de energia é feita pelo Senhor Vishnu, por Krishna no coração de cada um. Você simplesmente tem essa necessidade interna de falar sobre Deus. Então fale, mas para falar, estude bem intimamente o Bhagavad Gita, realize esse conhecimento no seu coração e se torne prático e objetivo em viver, né, nesse mundo através do serviço devocional, ou seja, em entender a sua posição como um servo de amor de Deus. Receba essa oportunidade única que Krishna está te dando, que é a coisa mais maravilhosa. Se tornar um servo de Krishna é algo assim muito especial nesse mundo, porque Krishna diz que é muito raro uma alma realmente querer se dedicar a essa missão rendida aos pés de lótus de Krishna, e estar vivendo assim numa posição em que ele simplesmente se torna um centro de luz. Isso vai te trazer paz interna, porque quando você quer muito assim salvar o mundo e ficar se movimentando e quer fazer isso, quer fazer aquilo, você fica agitado. Mas quando você está em paz, Krishna ele vai te movendo, você é controlado pela energia interna de Krishna, entende? E ele vai te colocando de acordo com o seu talento, ou de acordo com as situações que o mundo precisa, ele vai te levando de alguma forma para você se tornar um fator útil e necessário a determinadas, né, circunstâncias desse mundo. Ou se Krishna quiser também, ele deixa você apenas em si mesmo, trabalhando individualmente a sua evolução. Tudo depende de como a super-alma, como o Paramatma, Vishnu, Krishna, ele age na sua vida. É Krishna que está agindo, não é você que vai fazer alguma coisa. Mas quando você se rende a Krishna, você deixa que Deus faça através de você o que Ele quer fazer nesse mundo. E você consegue sentir isso em seu coração, né? Você consegue perceber essa guia, essa diretriz de Krishna para fazer você um pregador, um servo, né, funcionalmente efetivo nesse planeta Terra, que é o qual nós estamos encarnados atualmente, para expandir a sua mensagem, a sua instrução. As pessoas nesse mundo, elas estão completamente perdidas, né? Tanta filosofia, tanta religião, tanta ciência, mas assim, ninguém está se aproximando do propósito último da vida. Ninguém está despertando essa devoção, essa afeição por Deus. Todo mundo só está pensando em benefícios assim, materiais, pessoais, psíquicos, dessa forma. Ninguém está simplesmente doando a sua alma simplesmente porque isso é o que você tem que fazer como uma parte integrante de Krishna. Parte integrante não é que Krishna ele está assim separado de você, né? Krishna, você está, como diz, né, vivendo em Krishna. Você está se movendo em Krishna, respirando em Krishna.
dessa forma. Você está falando em Krishna. Krishna está falando por meio da sua boca, para o benefício de toda a humanidade, de todo o universo, na verdade. Quando você fala sobre Krishna, as suas palavras, elas têm um caráter eterno. Elas estão sendo emanadas para todo o universo, assim, pela eternidade. Não é algo simplesmente temporário ou banal, ou você acha que vai simplesmente acabar ou vai ficar no passado. Assim, não é assim. Quando você está cantando, principalmente o santo nome de Krishna, o Mahamantra, né? Hare Krishna, assim, isso aí está sendo... Você está impregnando o universo com a vibração de Deus. Você está aumentando o oceano de bem-aventurança transcendental. É isso que o Senhor Chaitanya fala na sua primeira, né, estrofe do Shikshastaka. Está aumentando o oceano de prazer divino e dando uma possibilidade para que as pessoas tenham um acesso maior a essa manifestação divina que é produzida pelo cantar do Mahamantra Hare Krishna e também pela verbalização do Bhagavad Gita, do Bhagavata, do Chaitanya Charitamrita e de várias escrituras que falam sobre o Senhor. É dessa maneira que eu coloco aqui a necessidade para que cada pessoa, se entendendo como um centro representativo de Krishna, como uma parte integrante de Deus, como um servo eterno amoroso do Senhor, possa assumir a sua posição real o quanto antes, através da absorção desse conhecimento e da manifestação desse conhecimento num espírito de rendição verdadeira, de sinceridade, e poder estar sempre manifestando, seja em silêncio ou em palavras, esse conhecimento divino para o mundo. É claro que a alma vai estar querendo sempre ser ativa. Por isso que o Senhor Chaitanya, né, o movimento para a consciência de Krishna, o movimento do Senhor Chaitanya. Você passa a se movimentar na energia de Krishna, algo assim completamente diferente do que está acontecendo no mundo, do que estão vivendo as pessoas atualmente, que estão em escuridão, assim. Você vai ficar numa posição completamente diferente. Por isso que às vezes você se sente meio isolado, rejeitado pelo mundo, e por isso existe a associação. Você se associa com pessoas que estão no mesmo nível, na mesma frequência divina, e você vai ter que tolerar esse tempo kármico que você ainda vai ficar nesse planeta Terra até o momento da sua morte física. E essa morte pode vir a qualquer momento. Não é que você vai viver assim 100, 200 anos, será, depende do que a tecnologia criar, não importa. O que você tem que entender é que a cada dia você deve se tornar um centro de expressão verbal ou intelectual ou de escrita, não sei, alguma coisa você tem que estar sendo funcionalmente ativo nesse movimento divino que o próprio Senhor Krishna trouxe para esse planeta pessoalmente, por meio nessa Kali Yuga da encarnação de Chaitanya Mahaprabhu, para se tornar uma peça eficiente nesse compartilhamento, nessa contribuição para dar uma oportunidade às almas que estão em ilusão, em Maya, né, dormindo nesse corpo material, num estado assim inconsciente, para levar esse conhecimento. Essa é a ideia dessa reflexão. Não fique ansioso para se tornar assim um devoto, assim famoso, ou alguém que vai iluminar outra pessoa. Não, você não vai fazer nada, você simplesmente vai estar se absorvendo no conhecimento, vai estar evoluindo individualmente.
Entende? Está evoluindo individualmente, assim, por você mesmo. E a partir do momento que você adquire um grau poderoso de realização, de internalização desse conhecimento, naturalmente Krishna, que está em seu coração, vai usar você para falar sobre ele. E se Krishna quiser também, você não vai falar sobre ele, simplesmente vai estar evoluindo. Mas a tendência da alma é sempre falar de Krishna. A ideia é que Krishna quer usar você como um instrumento nesse mundo para revelar esse conhecimento do Bhagavad Gita, principalmente, que é a essência dos Vedas, né? O Bhagavad Gita é a essência de todo conhecimento, porque ele é uma sabedoria falada diretamente por Deus. É o conhecimento real, né? Raja Vidyam, Raja Gunya é o conhecimento mais secreto, é o conhecimento que todo mundo precisa saber. E ele é mais secreto porque as pessoas hoje em dia estão rejeitando Deus, mas esse conhecimento não é tão secreto assim, já está manifesto e várias pessoas já estão dando a significância desse conhecimento de uma forma autorizada, para que todo mundo que esteja aí possa ouvir e aceitar esse ensinamento e dessa forma se realizar na alma e voltar para o mundo espiritual, se associar com Krishna lá no mundo espiritual, com o corpo espiritual, sair dessa matéria que está nos prendendo, que está nos aprisionando. Então meu desejo para cada um de vocês que está ouvindo essa aula, essa reflexão, é que, por favor, adotem imediatamente esse Bhagavad Gita, estudem-no com profundidade, assim, estudem também assim, na relação com devotos mais avançados, para tirar suas dúvidas, né, de uma forma mais submissa, não especulativa. Aceite as palavras de Krishna, o significado de Srila Prabhupada, que é um devoto puro, que veio do mundo espiritual já para deixar todo o significado aí mastigado para a gente. Aprenda esse conhecimento, siga esse conhecimento, viva esse conhecimento, e daí se torne um centro de luz, mas em paz, fique sempre em paz, sem essa ansiedade de achar que porque você não está falando esse conhecimento, então você não é incapaz. Assim, não, você vai se aprimorar e deixa que Krishna faz o resto na sua vida. Fica tranquilo que Krishna vai usar você apropriadamente, na hora certa, com as pessoas certas, nos momentos certos. Porque Krishna ele quer levar esse conhecimento do amor para todo mundo. E a alma ela tem essa ansiedade realmente. Quando você está em conexão com Krishna, você tem essa vontade natural de falar sobre Deus. Então fale sem agitação mental, sem ansiedade, sem lamentação. Fale, porque falar de Deus é maravilhoso. Falar sobre o Bhagavad Gita, sobre as instruções de Deus, falar sobre os passatempos de Deus, as qualidades, né, sobre todo o séquito e parafernália de Deus. Assim. Fale simplesmente porque falar de Deus é a atividade perfeita do verbo. E é dessa forma que você mantém a sua existência espiritual. Isso significa regar a plantinha da devoção cada vez mais, e você vai se tornar um fruto saboroso de Deus para quem se aproximar de você, né? E você vai estar se doando gratuitamente. Essa é a misericórdia do devoto que avançou. Você vai estar doando o seu fruto sem esperar nada em troca, sem ter interesse nisso, né? Interesse é que a outra pessoa se torne também um devoto de Krishna e que fale sobre ele e que expanda essa mensagem de uma forma sincera e honesta. Então, agradeço a todos por terem tirado esse tempo para estar ouvindo essa reflexão. Todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias a Sri Chaitanya Nityananda Dvaita Gadadhara Srivasa, a todos os devotos
reunidos. Todas as glórias a Srila Prabhupada, a Sri Sri Radha Krishna. Haribol.